No ano em que é assinalado o centenário da implantação da República, Palmela celebra este período enquanto berço da unidade nacional, em torno da modernidade e dos valores liberais e democráticos, valorizando o seu percurso histórico e reiterando os ideais republicanos, nomeadamente da crença convicta no valor da educação. Em 1910, Palmela encontra-se em franco desenvolvimento. O liberalismo no qual a República ganhou raízes facilita a divisão da terra e, aliado ao fontismo que traz o comboio e a circulação e exploração de grandes herdades, como Rio Frio, muda a face deste território. Há mais gente e mais terra produtiva para viver e trabalhar, assim crescem lugares dependentes sobretudo das culturas da vinha e do arroz. Nos campos onde o crescimento económico acontece, não chegam, porém, os ideais republicanos, nem da igualdade, nem tampouco da liberdade. Aqui os trabalhadores rurais e letrados, desinformados e alheios aos percursos políticos da nação, sobrevivem em dramáticas condições de miséria que as lentes de José Barcia e Manuel Giraldes da Silva imortalizam. É também neste período que Palmela, freguesia do concelho de Setúbal, desde 1855, é descrita como sendo uma vila decadente, onde o castelo constitui um montão de ruínas, situação que faz nascer em muitos o desejo de reivindicação e resgate da autonomia política, nomeadamente pelos homens que integram o Partido Republicano Democrático de Palmela. Constituído em 1914 o movimento pró-restauração de Palmela, todo o período republicano é vivido na perseguição deste objetivo, conquistado apenas em 1926, já na alvorada do Estado Novo. Em 5 de outubro de 1910, a implantação da República é marcada em Setúbal com o incêndio dos passos do concelho. Ardem antigas políticas, vetustos papéis, mas não velhas práticas. Nos campos tudo permanece igual. As mudanças hão de chegar, mas bastante mais tarde, muito por força das lutas e conquistas sociais, já posteriores ao 25 de abril de 1974. O conceito de Palmela tem uma coesão e dinâmica global que se fundamenta e justifica na heterogeneidade de situações, na interação das suas partes e na organização político-administrativa. Apresenta semelhanças geomorfológicas, apesar das suas duas áreas com características e potencialidades distintas, a Serra da Arrábida e a Bacia do Tejo e Sado. Do ponto de vista humano, é um concelho muito diferenciado, integra-se em 3 dinâmicas histórico-geográficas diferentes: a crescente integração na área metropolitana de Lisboa, a dinâmica conjuntural e estrutural da Península de Setúbal e a persistência de traços da sua tradição rural. Na terra, a tipologia e a morfologia dos solos, o clima, os ventos predominantes e os recursos hídricos ditam condições. Não é indiferente a planura do norte face ao acidentado sul, nem tampouco a existência de nascentes de água, ribeiras ou o próprio rio Sado. Aqui é ditada a fertilidade ou a falta dela. Sempre aconteceu assim. Na atualidade, com um total de população residente de 53.353 indivíduos, a dinâmica de crescimento do concelho de Palmela é, no entanto, diversificada, tendo em conta o crescimento diferenciado das 5 freguesias que o compõem. Pinhal Novo, Quinta do Anjo e Palmela apresentam uma tendência de crescimento, enquanto as restantes freguesias, Poceirão e Marateca, registaram uma perda ainda que pouco acentuada. No que diz respeito às famílias, Palmela contava em 2001 com um total de 18.959 famílias, a maioria apenas com 2 ou 3 elementos. Em 1911, dos 13.318 cidadãos residentes na freguesia, apenas 14% sabem ler. A maioria da população é analfabeta e preocupada, sobretudo, em sobreviver às instabilidades da natureza e aos fracos rendimentos do trabalho agrícola. Os poucos que aprendem as primeiras letras fazem-no pela mão das mestras, muitas vezes pagas pelas famílias, ou nas raras escolas existentes.
Hoje, a taxa de analfabetismo no concelho de Palmela é essencialmente estrutural e tem registado um decréscimo que é generalizado ao país, situado em 10%. No que diz respeito à escolaridade obrigatória, registra-se um aumento muito significativo da percentagem da população com pelo menos o terceiro ciclo do ensino básico completo. Os valores da população com ensino superior completo têm vindo a aumentar, registando 7% na atualidade. As comemorações do centenário da República são uma oportunidade para aprofundar os valores e o ideário republicanos, em especial no que diz respeito à participação social e política e à promoção do progresso social, económico e cultural de Portugal. No ano em que o combate à pobreza e exclusão social é referência para a intervenção das instituições sociais, importa valorizar as boas práticas locais realizadas em parceria, tornando Palmela um concelho mais solidário. Todo o trabalho de intervenção socioeducativo que temos na atualidade foi iniciado nos primeiros anos da década de 90, acompanhando a estruturação orgânica municipal para responder a todos os desafios e respostas de melhoria da educação no concelho e, consequentemente, da qualidade de vida de todos os cidadãos munícipes. A concepção de programas específicos para a promoção e desenvolvimento das capacidades cognitivas, socioafetivas, físicas, motoras, reflexivas, sociais e cívicas dos indivíduos foram a base de um trabalho em conjunto com a comunidade educativa que hoje revela dinâmica, exigência e identidade. Este trabalho foi sendo consolidado em simultâneo com o início da passagem das competências em matéria da educação, como foi a assunção dos transportes escolares, da requalificação, construção e apetrechamento das escolas do primeiro ciclo do ensino básico e jardins de infância, da ação social escolar, do alargamento da rede de pré-escolar, das atividades de animação e apoio à família, entre outros. Relativamente ao ensino básico, é apontado na Carta Educativa Local a necessidade de sublinhar o direito de acessibilidade de todos aos vários níveis de ensino e a progressiva aproximação a curto prazo do funcionamento da escola em regime normal. O alargamento e qualificação do parque escolar, a construção de novos equipamentos e a remodelação de edifícios, proporcionando as condições necessárias às novas práticas educativas, nomeadamente com a criação de centros de recursos educativos, espaços para a prática desportiva, refeitórios, espaços exteriores com novos equipamentos lúdicos e o alargamento da rede pública da educação pré-escolar, qualificam a nova forma de estar na escola a tempo inteiro. Hoje, a escola pública oferece um conjunto de recursos e oportunidades com qualidade para desenvolvimento pessoal e coletivo que reiteram os princípios de universalidade, gratuitidade e subsidiariedade que a educação para todos os cidadãos deve preconizar. Em simultâneo, para acolher as diversas iniciativas a toda a dinâmica socioeducativa, muitos espaços foram construídos ou requalificados para uma resposta com qualidade. São exemplo a rede de bibliotecas municipais, os auditórios, centros culturais e museu municipal, os centros de recursos, destacando-se a rede dos centros de recursos para a juventude, os espaços públicos de lazer e tempos livres. O município de Palmela, enquanto membro de diferentes redes, desenvolve uma metodologia de intervenção baseada nos princípios essenciais de parceria, solidariedade e cooperação intersetorial, com envolvimento direto da comunidade, escolas, instituições, movimento associativo, serviços de saúde, forças de segurança, agentes económicos e todos os municípios em geral. A ação socioeducativa foi crescendo com programas municipais e outros projetos educativos que fizeram caminho com a comunidade educativa e distinguiram-se com boas práticas educativas, transpondo muitas vezes o âmbito local e nacional. Alguns dos programas precursores, como foram a Escola Colorida, o Aprender a Nadar, o Fantasiarte, os Jogos Desportivos Escolares, as Recreações Históricas, o Programa de Animação Infantil do Livro e da Leitura, o Março a Partir, o FIG, o Projeto das Escolas Rurais e outros, na área da Intervenção Social e Educação para a Saúde, no qual o regime da fruta escolar é o mais recente, fizeram o caminho para um conjunto de projetos e propostas educativas municipais que qualificam a educação como são exemplo
Toda a intervenção e estratégia de trabalho com a comunidade educativa no município são baseadas numa abordagem multidisciplinar, sendo exemplo a EM, Equipa Multidisciplinar de Educação. A afirmação da educação enquanto eixo estratégico de desenvolvimento da cidade é enquadrado pelos princípios que regem os movimentos das cidades educadoras e das cidades saudáveis, com a implicação de todos os intervenientes na comunidade educativa, nos seus diferentes âmbitos, educação formal, não formal e informal. A diversidade é inerente às cidades atuais e constitui-se como um dos desafios da cidade educadora. Torna-se por esse motivo essencial promover o equilíbrio e a harmonia entre identidade e diversidade, salvaguardando os contributos das comunidades que a integram e o direito de todos aqueles que a habitam, sentindo-se reconhecidos a partir da sua identidade cultural. Deste modo, o município de Palmela preconiza as recomendações da Agenda 21, promovendo a qualidade e não apenas a quantidade do crescimento. Destaca-se neste âmbito a Agenda 21 da Cultura do município. O Conselho Educador deve exercer e desenvolver esta função paralelamente às suas funções tradicionais, económica, social, política, de prestação de serviços, tendo em vista a formação, promoção e o desenvolvimento de todos os seus habitantes. Devem ocupar-se prioritariamente com as crianças e jovens, mas com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as idades numa formação ao longo da vida. A Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis é uma associação de municípios que tem como objetivo estratégico promover localmente o projeto europeu Cidades Saudáveis da Organização Mundial de Saúde. O conceito de saúde para todos, enquadrado nas novas abordagens à saúde pública, é a base deste projeto. Tendo por base os movimentos que fazemos parte e seus princípios universais, assentes em boas práticas educativas que desenvolvemos no território de Palmela, consideramos que estão reunidas as condições essenciais para a construção de um trabalho de projeto educativo local, numa perspectiva partilhada por todos os que fazem educação no concelho. Aqui o papel do educador, do professor, do formador, dos auxiliares de ação educativa, dos animadores socioculturais, dos pais e encarregados de educação, são essenciais para que a implementação e desenvolvimento de todos os princípios universais sejam uma realidade transversal a todos os educandos e formandos. A Câmara de Palmela assume como missão dar continuidade às boas práticas locais, com o envolvimento e participação de todos os intervenientes no processo educativo, entendendo a educação como motor de desenvolvimento social e humano.